Ó, já vamos começando para a gente ver se consegue terminar tudo hoje. Seria bem bom a gente terminar a partezinha de MCU que faltou. E MHS, que é o Movimento Harmônico Simples, ele, ele é bem... Não é que ele é simples, ele é rapidinho, assim, não tem muito mistério. Tem uma análise só que a gente precisa fazer com mais calma e tudo mais. Mas, então vamos lá. Lembrando que a gente está na ondulatória. A ondulatória tem uma parte ali de movimento harmônico simples e não sei por que exatamente está nessa parte ondulatória, mas tinha faltado vocês verem a parte de MCU, por isso que já aproveitei para a gente ver MCU, porque daí é uma base que a gente precisa para a gente estudar o movimento harmônico simples. Vamos lembrar então que a gente está falando de ondulatória, daí eu falei que a gente precisava estudar um movimento circular uniforme, MCU, né? Um montão de coisa aqui. Tá tudo. Ixi, pera aí que eu já vi que vai dar BO. Aquele meio que buga quando... Ixi, pera aí que agora travou. Travou tudo! Alô. Nossa senhora. Até estão ainda comigo aí, gente? É porque pra mim travou. Show. Beleza. É que até caiu a apresentação aqui porque é uma travada legal. Deixa eu abrir a apresentação sem. É porque eu abri a mesma apresentação para a gente continuar a revisar um pouquinho de onde parou. Mas deixa eu abrir uma limpinha, porque senão ele vai travar. Não que vai travar, mas vai bugar. Mas então, lembrando do MCU, né? A gente viu basicamente a relação de linear, então é um deslocamento, a gente estava lá nos MRUs, MRVs, a gente analisava sempre ele, vamos dizer assim, peraí, show. A gente analisava sempre linearmente, daí um deslocamento linear, uma velocidade linear e tudo mais. Mas a gente, então, no MCU, a gente analisa as coisas angularmente. Deixa eu ver. Show. Agora acho que bombou, gente. Então, de onde a gente parou, faltou a gente falar sobre. Peraí. Não, mas não foi, na verdade. Bom, faltou a gente falar de período e frequência. São coisas. E daí, isso é uma base, por exemplo, que a gente precisa para o MHS, o movimento harmônico simples, que é essa noção de período e frequência, que eu acho que a gente já deve ter comentado em outras áreas também, mas reforçando então, é sempre importante. O que é um período? Foi lá e definiram essas duas grandezas. Período é o tempo gasto para que o corpo complete um ciclo, certo? Então a gente vai sempre pensar, por quanto demorou para dar uma volta? Tanto tempo. Beleza, então esse é o período do movimento, o período uh, dessa execução. A unidade vai ser em segundos, a unidade no sistema internacional, certo? Então, demora tanto tempo, então o período é um tempo, né? Então, por isso que a gente tem uma unidade de tempo nessa grandeza. Já a frequência, isso pode ser uma coisa que, ou seja, período é mais fácil de entender, né? Pô, o tempo que demorou para dar uma volta. Beleza.
A frequência é um pouquinho mais estranho, tem que se acostumar um pouquinho. Mas a frequência é o número de ciclos, então já não é o tempo, e sim é um número, uma contagem. O número de ciclos completados em uma unidade de tempo. Como assim, professor? Calma. Se a gente pensar em um segundo, por exemplo, que poderia ser uma hora, poderia ser um dia, sei lá. Mas se a gente pensar em um segundo, quantos ciclos, quantas voltas foram completas ou completadas em um segundo? Isso é a frequência. Então, é uma contagem de ciclos que foram completados num período de tempo. Geralmente a gente conta por segundo. Nesse caso aqui, o Hertz, por exemplo, o Hertz é a mesma coisa que, e daí é que a gente entende por quê, mas o Hertz é 1 sobre segundo, ou segundo na menos 1, né? Quando a gente eleva numa potência negativa, a gente faz 1 sobre, né? No caso, uma potência de 1, então é 1 sobre S mesmo, segundo. Esse é um S de segundo, tá? Então, a frequência a gente vai contar, essa vai ser a unidade, certo? No sistema internacional, a gente chama de Hertz, que foi o não sei quem, Hertz, que inventou. Mas a gente pode, então, relacionar e ter essa relação clássica de período é o inverso 1 sobre a frequência. E a gente pode dizer também que a frequência é o inverso do período. Então, se um é o inverso do outro, o outro é o inverso do 1 também. Certo? Então, um é o inverso do outro. Por quê? Pô, se eu estou contando qual que é o tempo gasto para dar uma volta, isso é o período, né? E depois eu estou invertendo, então é o tempo pela volta, vamos dizer assim. E depois eu inverto, é a volta por tempo, entendeu? Por isso que uma coisa é o inverso da outra. Então a frequência vai ser o número de voltas que eu dei em um segundo. E o período vai ser o tempo que eu consegui, que eu levei para dar uma volta. Certo? E aqui é importante, daí a gente tem que, resgatando lá que a gente estava falando de velocidade angular, velocidade, aliás, aceleração angular, deslocamento, né? Aqui no fim, e daí não sei se vocês lembram, mas no exercício de ontem que a gente estava resolvendo sobre, como é que era? Da velocidade da pessoa que está sentada na linha do Equador, né? Vocês lembram que a gente tinha que ver a velocidade linear, e daí para isso a gente precisava da velocidade angular. E daí eu usei uma fórmula, não uma fórmula, mas eu pensei, pô, quanto que é uma volta completa? É 2π. E quanto tempo demora? É tanto. Então eu sei quanto que é a velocidade, eu sei o deslocamento, eu sei o tempo, né? E isso basicamente é uma formulazinha que a gente pode usar também, que é a velocidade angular, ela é 2π, então uma volta completa, sobre o período. E foi essa formulinha que eu usei ontem para a gente resolver o exercício, certo? Porque 2π é um número, é uma volta completa, sobre o tempo gasto para que o corpo complete um círculo. Então, o tempo gasto para que complete uma volta. Então, esse tempo gasto justamente deram o nome de período. E daí, com essa relação aqui, a gente sabe que a frequência é 1 sobre o período. Então, se eu tenho 1 sobre o período aqui, é a mesma coisa que dizer que é 2π vezes o f. Então, aqui a gente tem duas formuletinhas aqui, que nos ajudam também sempre quando a gente tem exercícios que tem frequência, que tem ciclos, tem movimentos circulares, ou depois a gente vai ver os movimentos harmônicos. A gente sempre pode
saber qual que é a velocidade angular desses movimentos. Certo? Alguma dúvida? Então, a velocidade angular é uma frequência. Pode... Não quero entrar muito a fundo, João, mas a gente até diz que a gente pode chamar a velocidade angular como uma frequência natural do movimento. Depois, corpos têm frequências naturais e a gente usa, inclusive, essa mesma conotação. Mas tu diz porque é o número de ciclos completado numa unidade de tempo. Sim, então... Só que, por isso, aqui tem que cuidar que eles têm pensamentos parecidos, mas são coisas diferentes, tanto que a gente olhando na unidade, a gente entende que são coisas diferentes. Certo? Show! Então, para a gente, no caso, dar de exemplo, ali estava erradinho. Aqui a gente tem um exemplo que diz que um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo em uma circunferência de 8 centímetros de raio. A gente tem uma circunferência, um raio aqui, e um ponto descreve 15 voltas por segundo, e daí nos pergunta qual que é a velocidade angular, o período e a velocidade linear. Então vamos lá. Primeiro, de cara, a gente pode ver o período. Qual que é o período aqui, gente? O que vocês me dizem? Ali tem as alternativas ali que já dão uma dica para vocês, mais ou menos, o que seria a resposta. Mas tem basicamente duas opções ali, que seria 15 ou 1 sobre 15. O que é o período ali? 15 ou 1 sobre 15? Ou tem 1 sobre 10 também, na verdade, né? O que me dizem? Uhum. 15 sobre 1 é 15, né, João? A Kelly acha também que é 15, então. Vamos ver. 1 sobre 15, diz o João. Que a Natália concorda, discorda, Natália? Então, já agora, a Kelly acha que é 15, o João acha que é 1 sobre 15. A Natália também, certo? Então, vamos lembrar. O período, aqui ele está nos dizendo 15 voltas por segundo. Então, em 1 segundo, ele dá 15 voltas, né? Lembra que o período é o tempo que precisa, o tempo que gasta para dar uma volta. Né? O período é o tempo que gasta para dar uma volta. Nesse caso aqui, ele está dizendo que é 15 voltas por segundo. Isso está mais... Então, esse por segundo aqui nos remete à frequência. Porque a frequência justamente nos diz quantas voltas dá por segundo. Frequência. Né? Então, se a frequência é 15 voltas, então a frequência é quantas voltas eu consigo dar em 1 segundo, e o período é quantos segundos eu levo para dar uma volta. Né?
Então, se é 15 voltas por segundo, isso aqui é uma frequência. Então, se o período é o inverso da frequência, ai meu Deus, e a frequência é 15, Jesus Cristo, então o período é 1 sobre 15, né? Certo? Entendeu, Kelly? E daí, beleza. Daí ele pergunta qual que é a velocidade angular. Bom, recém estava falando para vocês que a gente pode calcular a velocidade angular como 2πf. E agora sim, a gente usa o 15f, então vai ser 2π vezes 15. E daí aqui, para a gente não ter todas as respostas, não todas, mas tem algumas respostas que estão com um π mesmo em evidência, então a gente pode deixar como 30π. Né? 2 vezes 15 é 30. E pergunta a velocidade linear, lembrando, ontem eu estava falando para vocês que sempre quando a gente converte do angular para o linear, é basicamente multiplicar pelo raio. O raio, no caso, é 8 centímetros, então a gente faz. E aqui, como está centímetro por segundo, não vou me preocupar em transformar essa distância aqui. Se tivesse, por exemplo, em metro por segundo, daí eu teria que botar esse raio aqui em metro para quando eu multiplicar, tá já na unidade correta, né? Eu poderia, obviamente, não converter, calcular centímetro por segundo, depois converter centímetro por segundo para metro por segundo, mas seria muito mais trabalhoso. Então, aqui no caso, como a gente não precisa, 30 vezes 8, dá 8 vezes 3, 240, né? 240p. E a resposta aqui é 30π, aqui é 30π. Bom, nem precisaria, mas só para garantir, né? 1 sobre 15 segundos e 240π. Show? Frequência não era Hertz? Sim. E Hertz é o que, Rafa? 1 sobre segundo. Entendeu? E por que é 1 sobre segundo? Porque voltas não tem unidade, né? Então a gente não mede, é uma volta mais grande ou uma volta menor. Não, volta é volta, completou uma volta. Então não tem unidade. Então é algo sem unidade dividido por segundo, então fica 1 sobre segundo, vamos dizer assim. Ou segundo na menos 1. Certo? Então, beleza, vamos falar aqui. E daí ontem eu estava falando para vocês desse rolê aqui de aceleração centrípeta e tangencial, blá, blá, blá. Para passar para vocês terem anotadinho também. A aceleração centrípeta a gente calcula dessa maneira aqui. Tem toda uma dedução gigantesca, que não vale a pena, mas para vocês terem certinho aí. Então, essa aceleração centrípeta, qual é que é o rolê, basicamente? Num movimento, sempre quando é um movimento circular, e às vezes não precisa ser, por exemplo, sempre um movimento circular é porque daí ele está sempre andando em círculo. Não, lembra que eu estava dando o exemplo da rótula, né? Mas, isso numa rodovia, né? Mas, por exemplo, se eu tenho uma rua qualquer, e daí ela faz uma volta assim e depois segue, certo? Aqui nessa curva, a gente pode dizer que foi um movimento circular também, certo? Mas ele não completou um círculo inteiro.
Então, sempre quando tem alguma mudança de direção dessa maneira, a gente pode dizer que é um movimento circular que tem um raio, tem um nomezinho certinho para isso. Mas vamos dizer assim que esse círculo aqui, ele completaria, se o cara seguisse na curva infinitamente, ou sempre seguisse na curva, ele faria esse movimento aqui. Mas, por uma fração desse movimento, ele adotou esse movimento circular, certo? E essa curva aqui faz parte, se a gente fosse estender ela e tentar fechar um círculo, a gente acharia qual que é o raio de curvatura desse arco aqui, certo? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque nem sempre, no caso, nesse caso aqui, e em todos os casos que a gente está mudando a direção dessa forma, faz uma curva no movimento, a gente tem a aceleração centrípeta, que é justamente a força que está mudando o movimento, está mudando a direção do movimento. E é isso que eu quero frisar para vocês, que a aceleração centrípeta, e se é uma aceleração, a gente lembra do força igual a massa vezes aceleração. Se tem uma aceleração, tem uma força, certo? Então, aqui a gente está calculando a aceleração centrípeta. Se a gente dividisse isso para massa, né, passa a massa para o outro lado, a gente, ou no caso, não, multiplicasse por uma massa de um corpo aqui que está sofrendo aceleração, a gente tem a força centrípeta. E essa é a força que é responsável por a mudança de direção. Então, sempre que a gente tem um movimento e a gente muda a direção do movimento de alguma forma, houve aí a atuação de uma força centrípeta. Então, teve uma aceleração centrípeta, certo? E de algum raio de curvatura tal, certo? Então, a gente sempre pode tentar estender qual que foi esse círculo aqui feito para a gente calcular qual que é o raio. E é isso que eu estava falando para vocês, que quando tem que projetar rodovias e tudo mais, tem que levar em conta qual que vai ser a força centrípeta que o carro vai ter que empregar, vai ter que adotar, vai sofrer, que o carro vai sofrer essa força para conseguir executar essa curva. Isso vai depender da velocidade que ele está e tudo mais. Mas porque daí o cara vai ter que calcular lá, puta, não, mas aqui essa curva ela tá muito fechada, tem que ser mais aberta, porque é uma rua que o carro vai mais rápido, daí tudo mais, blá, 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 Mas, então essa força que faz mudar de direção é a força centrípeta, nesse caso, né, a força, a aceleração, certo? E eu tinha falado para vocês que a gente está estudando um MCU, que é um movimento circular uniforme. E daí lembrando que o uniforme é a parte que diz que não está mudando a velocidade, certo? Porém, qual velocidade? A velocidade, no caso a velocidade angular, né? A velocidade angular não muda. Mas eu tinha lembrado de vocês que, então, sempre quando a gente diz movimento circular uniforme ou movimento retilíneo, uniforme quer dizer que aceleração a zero. Eu tinha chamado a atenção para qual aceleração. E nesse caso aqui, a gente consegue entender que existe sim uma aceleração que não é zero, que é a aceleração centrípeta. Mas a aceleração centrípeta, ela está responsável só por mudar de direção essa partícula aqui. Ela tenderia a sair pela tangente aqui, né? Então ela tenderia a ir reto e a aceleração ela está puxando e daí o corpo ele sempre vai estar nesse movimento circular, vamos dizer assim. Então, e a aceleração centrípeta, é importante dizer, ela sempre está apontando para o raio, para o centro de curvatura, certo? Então, a aceleração
No caso, se o ponto está aqui, ela está apontando para cá. No caso, para cá, né? A tentativa de apontar para o centro. Certo? Se ela está aqui, esse ponto está aqui, está apontando. Tá bem? Então, é isso. Na verdade, a aceleração centrípeta e a tangencial. Então, a tangencial seria, e até existem, a gente pode estudar isso. Nesse caso, para vestibular, a gente não precisa estudar isso. Mas talvez caia alguma questão conceitual, alguma coisa assim. Geralmente, de cálculo, não cai nada. Mas, conceitualmente, a gente precisa saber que a gente pode ter uma aceleração tangencial, certo? Nesse caso, a aceleração tangencial que vai estar mudando de fato a velocidade em módulo, o módulo da velocidade angular, certo? Então, essa componente tangencial é o que vai fazer tanto ir mais rápido ou mais devagar, né? Se a aceleração tivesse para baixo aqui, então quer dizer que a gente está atrasando um movimento. Ou se ela está para cima aqui, então a gente está empurrando a partícula, o corpo, alguma coisa assim, então a gente está aumentando a velocidade, o módulo em si da velocidade angular, por dizer, certo? Então a gente consegue dividir nesses dois componentes, o componente da aceleração centrípeta e da tangencial. No MCU, a gente não tem, aqui eu vou botar, então, ó, a aceleração tangencial é 0. Certo? A gente fica só com essa componente de aceleração centrípeta. Tá bem? Dúvidas, dúvidas? A R é resultante? Sim, João. Então, se a gente tivesse essa componente tangencial, a gente tem essa resultante aqui. No caso do MCU, essa componente tangencial é 0, então a resultante vai estar apontando para o centro também. A resultante vai ser a própria aceleração centrípeta, certo? Vou me matar, diz Rafa. Ai, Rafa. Segura, segura. Uma hora entra. Mas é isto. E agora, para terminar, então, o MCU. Não sei se alguma dúvida, gente, dessa parte. Até então. Aceleração centrípeta tangencial. Show de boa, diz o João. Não é de boa para todos, mas... E não ficou nenhuma dúvida monstruosa, assim. Beleza. Por último, então, transmissão de movimento circular. O que é isso? Isso são relações, porque também no dia a dia a gente tem muitas situações que tem movimentos circulares e a gente está transmitindo uma coisa para outra. Principalmente para esse chato aí da engenharia, tá? Porque, pô, daí eu tenho engrenagens, polias e tudo mais, e daí eu tenho que fazer essa transmissão de uma coisa para outra. Mas, no nosso caso aqui, a gente tem que estar ligado também. Pode cair alguma questãozinha relacionada a isso. O que é a transmissão de movimento circular? É quando a gente tem uma coisa se movendo e a gente quer passar esse movimento. Isso é um movimento circular, né? E a gente quer passar para outra coisa, certo? E o melhor exemplo são engrenagens, por isso. E por que a gente usa a engrenagem, prof? Porque os motores, eles geralmente estão girando. E daí tem um motor girando, a gente põe uma engrenagem aqui para que a força do motor consiga ser transmitida
para outra parte que a gente quer, por exemplo, o eixo do carro, né? Para a gente poder, tem um motor lá no capô, e daí a gente vai transmitindo com polia, com engrenagem, não sei, acho que o carro não tem engrenagem, mas nesse caso é por polia, e daí até deve ter, é que eu não sei muito de carro, mas deve ter umas engrenagens lá também. Mas, moral da história, a gente tem um motor que está girando, e a gente quer transmitir essa força, essa potência, essa energia que a gente está gerando do motor, a gente quer transmitir para outro lado, né? No caso do carro, é lá para o eixo das rodas, que daí as rodas vão girar, né? E como que a gente faz isso? A gente ou pode ter um eixo. Por exemplo, aqui, nesse caso aqui, são raios diferentes, né? Mas o eixo do carro, por exemplo, um eixo é um tarugo, né? Sei lá. E daí a gente tem uma engrenagem aqui e outra engrenagem zona, grandona. Certo? Uma menorzinha e outra grandona, como está aqui. Quando elas estão compartilhando o mesmo eixo, reparem nesse pedacinho. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Isso aqui, quando eu giro, o negócio gira junto, certo? Eu tenho uma engrenagem aqui, e a gente pode dizer que essa é a pontinha de uma das engrenagens. Cadê? Aqui. E se eu tenho uma outra engrenagem aqui, sempre que isso daqui girar, essa outra engrenagem vai girar junto, certo? Então, quando a gente tem engrenagens compartilhando eixo, tudo está girando junto com o eixo. Se o eixo gira devagar, as engrenagens giram devagar. Se o eixo girar rápido, as engrenagens vão girar rápido. Mas a questão é, como não tem, a gente está supondo que não tem deslizamento, nem nada assim, então a velocidade do eixo vai ser a velocidade de todas as engrenagens, certo? A velocidade o quê? A velocidade angular, que é essa velocidade de giro, certo? Por isso que a gente diz aqui, as velocidades, quando a gente tem eixos compartilhados, as velocidades angulares, então a velocidade do 1 aqui vai ser igual à velocidade do 2, são 2. A velocidade da engrenagem, a velocidade angular da engrenagem 1 vai ser igual à velocidade da engrenagem 2. Isso quer dizer também, então, porque a velocidade angular é 2π sobre t. Bom, no caso, o quanto demora para uma engrenagem girar vai ser a mesma coisa que demora para outra engrenagem girar, certo? O que eu quero dizer é que os períodos vão ser iguais, certo? E daí a gente pode fazer a relação, no caso, aqui são todos iguais, né? Mas que o V é igual a ômega R, né? Então a gente tem V1, V1, certo? E R1. E V2 dá ômega 2 e R2. Se essas coisas aqui são iguais, a gente pode dizer, no caso, se passar o R para dividindo aqui, a gente pode fazer assim. Ômega 1 é igual a V1 sobre R1. E aqui seria a mesma coisa. Ômega 2 é igual a V2 sobre R2. E o ômega 2 é igual a ômega 1, certo? Então a gente pode dizer que o V1 sobre R1 é igual ao V2 sobre R2. Certo? E daí a gente tem uma relação entre a engrenagem 1 e a engrenagem 2. Certo? No caso aqui,
Essas são quando elas estão compartilhando o eixo, certo? E daí o que a gente tem que saber é que as velocidades angulares são iguais. Nesse caso aqui, elas não estão compartilhando o eixo, então uma está do lado da outra. E aqui é bem como a gente sabe, aquele jeito de engrenagem que tem, no caso, tem um dentinho aqui e outra está encaixando os dentinhos, né? Então, nesse caso, e é igual a esse caso aqui a gente chama de, é uma polia, então, é uma engrenagem, daí tem alguma coisa aqui, uma polia que está transferindo para essa outra engrenagem, elas não estão exatamente se tocando. Mas, nesse caso aqui, as velocidades angulares, daí é mais difícil um pouquinho de entender exatamente porque as velocidades angulares não são iguais, mas o que é igual é a velocidade tangencial. Então, aqui é o A. Então, essa velocidade aqui, porque se a gente tem uma polia é tipo uma fita, por exemplo. Se a gente tem uma polia, uma fita que está começando e tá sempre enrolando aqui nessa engrenagem A. E ela é uma fita, uma polia rígida. Então, se ela se move um pouquinho para a direita aqui, ela meio que vai transmitindo esse movimento. Então, esse pouquinho que ela moveu aqui pela engrenagem A tem que ser o mesmo pouquinho que ela está se movendo. E daí, no caso, ela vai transmitir o movimento para a engrenagem B, certo? Uma delas meio que sempre manda. Mas é isso que a gente tem que entender. Então, que a velocidade tangencial, nesse caso aqui, essas duas são iguais. Iguais. Que está aqui, no caso, essa relação. E daí, nesse caso, a gente, então, pode tirar todas essas relações fazendo a mesma coisa. Então, sempre tendo essa equaçãozinha do V igual a ômega R, e daí a gente pode, então, tirar todas essas relaçõezinhas iguais aqui. Certo? É um pouquinho mais complicadinho, chatinho de entender. Porém, por isso, tem que tentar imaginar. Deixa eu. Não, mas eu acho que. Ih, já estamos em tempo. É. Essa parte foi mais ou menos, gente? Entenderam o que é a transmissão de movimento? Aqui a gente tem que aceitar, assim, mais ou menos imaginar. Mas assim, lembrar então sempre, no eixo, as coisas estão fixas no eixo, né? Então, quando um move, o outro move junto. E por isso as velocidades angulares vão ser iguais. Essa aqui, como a gente está trabalhando ou com polias rígidas, ou nesse caso aqui, e daí aqui a gente tem que se tocar. Pô, quando eu estou com uma polia, uma fita aqui que está unindo as duas, quando uma mover para um lado, a outra vai mover para o mesmo lado. E quando eu estou com elas juntinhas, os dentezinhos, um no outro, como está aqui, quando uma mover para um lado, no caso, um vai mover horário e o outro vai mover anti-horário, sabe? As, os deslocamentos, as velocidades angulares, no caso, são contrárias. Mas a gente pode basicamente dizer, pô, se eu tenho uma velocidade tangencial aqui, e eu já estou terminando, tá, gente? É só para vocês garantirem. Então, imagina que eu tenho
as engrenagens elas estão se encostando, né? Então, se eu tenho uma velocidade tangencial nessa engrenagem aqui e ela está girando para cá, tem que ser a mesma velocidade tangencial dessa engrenagem daqui, que ela está girando para cá, certo? Então, VA e VB vão ser iguais justamente porque elas estão se encostando, né? Como é que nesse pontinho aqui, justamente na tangente, né? Então, as velocidades vão acabar sendo iguais. Certo? Vou lançar um questionáriozinho para vocês. No fim, tinha um exercíciozinho para a gente ver aqui dessa transmissão, mas eu vou deixar então já nos exercícios para vocês. E é isso. Vão lá que já está começando a outra aula. Valeu. Cuidem-se. Fiquem bem, tamo aí pro que vier. Boa noite, gente. Boa noite.